Breve análise do livro O Capital no século XXI, elaborada pelo pensador Thomas Pinker. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. A primeira ideia fundamental desenvolvida por Pinker, o entendimento da estrutura e desenvolvimento histórico do capitalismo. Como foi constituído o capital dentro do modelo de produção capitalista na perspectiva da economia de mercado em uma sociedade política liberal. A concentração é natural não da forma que está sendo efetivada nesse momento histórico do capitalismo, com maior evidência no século XXI, o que poderá de algum modo ameaçar a democracia. O grande fenômeno da produção do capital, na dinâmica da acumulação da renda nas mãos de poucos, o que vem acontecendo com maior evidência após a queda do leste europeu. O desenvolvimento do capitalismo com concentração absoluta desenvolve crise contra o próprio desenvolvimento, porque a lógica da revolução liberal deveria ser, pelo menos em parte, com a relativa distribuição da renda. Para manter o pleno emprego por meio do consumo, sustentando, obviamente, a lógica do liberalismo econômico. No final do século XX e início do século XXI, com a morte do regime opositor, o capital perdeu o senso da justiça distributiva e poderá, por esse fato, provocar crises profundas prejudiciais à sociedade política. O que certamente acontecerá devido à pobreza constituída pela política econômica em todo o mundo. Com efeito, por meio da genealogia do capital, é necessária uma análise mais profunda, nesse momento histórico em defesa do próprio liberalismo, remodelado naturalmente. Não é mais possível o desenvolvimento econômico sem o desenvolvimento humano. Produção de riqueza com acúmulo de miséria. O capital, de algum modo, até para poder sobreviver, tem que ser social, mesmo que seja parcialmente. Nesta proposição não existe nenhum nível de radicalidade, pelo contrário, a referida está na defesa por parte do neoliberalismo da concentração da renda absoluta. Durante toda a história da Revolução Industrial, a prática política liberal, a renda não foi relativamente distribuída, até mesmo nas economias de centro, com relativa ideologia de esquerda. O capitalismo sempre foi um produto benéfico a poucos. Como refletiu Karl Marx, formulando até mesmo posicionamentos radicais estabelecidos em economias coletivistas mal-sucedidas, o que se refere especificamente ao breve século XX. O capitalismo precisa sobreviver, do mesmo modo seu fundamento neoliberal, mas como condição indispensável à vida humana. Terá necessariamente de adotar um comportamento político-social em defesa da sua natureza produtiva e daqueles que produzem a riqueza pela força do trabalho. Não é possível mais, a partir desse século, convivência pacífica entre a produção de riqueza com o desenvolvimento da miséria. A estrutura básica do capital desde a Revolução Burguesa, as desigualdades permaneceram inalteradas. A questão da concentração da renda é, antes de tudo, um problema de Estado e não propriamente do capitalismo. Não que o capitalismo não desejasse o acúmulo do capital nas mãos de poucos vampiros irracionais. Mas quem permite tal procedimento, em última análise, são os estados políticos controlados pela burguesia conservadora. Na medida em que a sociedade civil for compreendendo tal fenômeno, a crise avança, uma vez que a sociedade não admite mais o capitalismo sem a sua natureza social. Thomas Pinker, em sua análise do capitalismo de natureza econômica,
revela com profundidade que o rendimento do capital, da forma em que está constituído, não provoca desenvolvimento econômico. Portanto, significa que a natureza do capitalismo, da forma em que está posta, não é benéfica à sociedade política. Com efeito, necessário uma mudança genealógica do capital, a natureza da sociedade política. Não é possível a sobrevivência política sem a reformulação. Compete o Estado político esclarecido tal feito. Sendo crime colocar gente despreparada no poder ou com falsa leitura política do neoliberalismo. A política é uma ciência social com diversas hermenêuticas e interpretações errôneas em defesa do capital concentrador. Da forma em que o capitalismo está estruturado no mundo econômico, tem como objetivo apenas a concentração da renda e, naturalmente, a pobreza, aumentando a riqueza, provocando o atraso no desenvolvimento econômico, transformando em círculo vicioso a desigualdade, a mais absoluta extremidade, o que levará, com certeza, o descontentamento geral. A natureza do atual modelo neoliberal inevitavelmente ameaçará valores democráticos de Estados, conflitos prejudiciais ao mundo, como aconteceram no século passado. Por isso, o sapiêntico Thomas Pinker ressalta que procedimentos econômicos não são forças da natureza. Portanto, necessário a intervenção política correta por parte do Estado, o estabelecimento da sociedade, objetivando o melhor, evitando as tragédias. Só a intervenção política reverterá tal quadro. A grande dificuldade são parlamentares e autoridades completamente despreparadas para exercerem corretamente suas funções na defesa da real possibilidade do desenvolvimento econômico. Compete naturalmente à sociedade civil maior empenho na compreensão política do capital, fazer a melhor escolha, motivo pelo qual se torna obrigação que as pessoas leiam a magnífica obra no sentido do crescimento econômico. Conscientemente ajudar na construção da natureza do Estado, objetivando a modificação da genealogia do capital, transformando-o em social, desse modo possibilitando o desenvolvimento humano com o desenvolvimento econômico. A única forma de superar o antagonismo entre a produção da riqueza concentrada e a pobreza. A obra ou capital é simplesmente magnífica. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.